Vamos lá então. Estou vendo aqui que nem todo mundo ainda conseguiu conectar, mas a gente vai seguindo aí, já que está gravando. Qualquer coisa depois a pessoa pode fazer uso aí do recurso para conseguir pegar de repente algum conteúdo que perdeu no meio do caminho. Beleza? Então vamos lá. Eu vou continuar por aqui. Me comprometo com vocês, é porque o Zoom, por alguma razão, ele estava sem restrição de tempo. Eu consegui dar aula aí essa semana para turmas diferentes, enfim, não tive restrição de tempo. E agora, por alguma razão, ele está com essa ideia dos 40 minutos. Então, eu tenho um tempo muito curto aí para poder fazer acontecer a aula, né? Então, eu vou seguir aqui com a aula para a gente não ter muita perda. Então, como eu estava dizendo a vocês, né? Então, é, o tipo, né? Ele vai ter um conjunto de valores possíveis e ele vai ter uma cardinalidade, ou seja, a quantidade de valores que ele assume, né, dentro da tipagem dele. A tipagem, ela pode ser de dois tipos diferentes. Ela pode ser uma tipagem estática ou uma tipagem dinâmica. Qual é a diferença da estática para a dinâmica? Na estática, o tipo de todas as variáveis é fixado na sua definição. Por exemplo, lá em C, quando você vai declarar uma variável, qual é a primeira coisa que você faz? Você dá um nome para a variável e você define o que é para ela. O tipo. Uma vez que você define o tipo daquela variável, ela vai ser do mesmo tipo até o final daquele programa. Em momento nenhum você consegue mudar o tipo da variável. Sempre vai ser uma variável do mesmo tipo. O que você consegue fazer às vezes, em algumas linguagens que tem a tipagem estática, é fazer o cast, que a gente chama, ou seja, você pega uma variável que é do tipo real e você consegue fazer um cache ou de repente uma truncagem, enfim, mas você consegue converter ela num valor inteiro, por exemplo. Mas isso não significa que aquela variável ela deixou de ser uma variável do tipo float. Ela simplesmente está assumindo uma representação do tipo inteiro. Mas a tipagem dela continua sendo a mesma. Então, quando a gente fala em tipagem estática, são aquelas variáveis que a gente define o tipo no início e ela se mantém no mesmo tipo até o final da vida dela. Então, ela sempre vai ser do mesmo tipo. Quais são as linguagens? São as linguagens que a gente chama de linguagens tipadas. C, por exemplo, Pascal, Java, Fortran, a gente tem uma penca de C Sharp, tem uma penca de linguagens que são linguagens que a gente chama de linguagens tipadas, né? Ou seja, que os tipos são tipos estáticos. Outra tipagem que existe é o que a gente chama de tipagem dinâmica. Significa o seguinte: o tipo da variável pode mudar durante a execução do programa. Por exemplo, você quando cria uma variável em Python, você nem obrigatoriamente precisa definir o tipo dela. Você pode simplesmente dizer o seguinte: x recebe 10. Quando você coloca x recebe 10, significa o seguinte: você criou uma variável de nome x e essa variável de nome x está assumindo o valor de 10, que é um número inteiro. Mas lá na frente você pode fazer o seguinte: x recebe Guilherme, que significa o seguinte, que aquela variável agora está assumindo um valor de uma string, logo a tipagem dela mudou durante o curso do programa. Ou seja, você não precisou redefinir ela, você não precisou zerar, você não precisou redeclarar, você não fez nada. O uso em si já muda a tipagem. Essas linguagens são linguagens que a gente chama de tipagem dinâmica. Aí você deve estar pensando assim, pô, professor, a dinâmica deve ser uma coisa mais fácil de usar, né? Porque eu não estou preso. Então, em qualquer momento, eu posso assumir qualquer coisa. Eu posso ter uma variável lá, por exemplo, XPTO, e fazer ela ser XPTO ser qualquer coisa a hora que eu quiser. Sim, pode. A tipagem dinâmica tem esse benefício. O ruim é que a tipagem dinâmica ela dificulta um pouco a parte de entendimento do código. Porque você tem uma variável, você nunca sabe o que aquela variável de fato pode estar representando para você. Então você tem uma variável x, que vamos supor, você criou uma variável idade. E aí você colocou uma variável idade e você começou a atribuir a essa variável valores numéricos,
que é a idade de pessoas. Só que em um belo momento você chegou e falou assim: ah, quer saber? Não vou colocar o número não, vou botar que idade recebe muito novo ou muito velho, né? Ou seja, você define uma string para aquela idade. E aí lá na frente do seu programa você faz uma conta. Espera aí, se a idade assumir um valor de muito velho e você quer pegar esse valor e fazer uma conta, vai dar problema de tipagem, tipos diferentes. Você não consegue fazer uma conta com uma string. Então você meio que perde o controle do valor que aquela variável pode assumir. Então, assim, não é o pior caso do mundo, mas não é o melhor. O ideal é você pensar, caso a caso, qual é a sua necessidade e o que vai te atender melhor. Erros de tipo. Quando você tenta fazer uma operação sobre um tipo de valor que não está definido, né? Por exemplo, se todos os erros de tipo fossem detectados na compilação e execução, a gente diz que a linguagem é fortemente tipada, ou seja, por que Java a gente fala que é fortemente tipada? Ele consegue prever esses erros de tipo durante a própria compilação, ou até mesmo durante a própria execução. Se você mistura dois tipos diferentes, você pode ter uma exception lá, tipos misturados, por exemplo. Você tentou colocar dois tipos para fazer uma operação específica. Então a linguagem consegue identificar quando você está tentando fazer uma operação com tipos diferentes, ou você está burlando a forma de uso daquele tipo. Isso são linguagens que a gente chama de linguagens fortemente tipadas. Então, basicamente, a ideia é essa, né? Ou seja, erros de tipo é quando você tem alguma exceção, né? Ou algum equívoco, algum erro proveniente do mau uso do tipo, ou atribuições diferentes ao tipo, entendeu? Ou expectativas diferentes em relação ao tipo. O custo de um erro. Na engenharia de software, né, vocês que provavelmente já devem ter estudado sobre engenharia de software, é, uma coisa que eles batem muito em qualquer processo de desenvolvimento é do momento que você detecta o erro. Se você consegue detectar o erro na fase de desenvolvimento do seu programa, ele vai custar um valor. Mas se você descobrir isso quando o sistema já está em produção, o custo para você corrigir é muito maior do que se você tivesse descobrido no início do processo, né? Por exemplo, pensa na engenharia civil, você vai construir um muro, e aí você começa a construir um muro. Se logo no início você começa a perceber que o muro está ficando inclinado e você para a sua construção ali, você vai ter um custo X para tombar aquele muro e refazer ele, né? O muro está pequeno, você perdeu pouco material, foi no início do processo, então você não gastou muito tempo do pedreiro, então você consegue consertar aquilo. Agora você imagina o seguinte: não, só percebi que o muro estava torto depois que me entregaram a casa. Olha que contratempo. Olha quanto de material que você teve que levantar o muro, né? Você levantou lá o tijolo, o cimento, enfim, para ele ficar. Depois você pintou, para piorar, você ainda botou uma cerca elétrica em cima do muro. Olha quanta coisa você gastou em cima daquele muro. Para você consertar aquele muro, tombar e fazer outro, vai ser um transtorno enorme. Você vai ter que conseguir outro pedreiro, ou aquele pedreiro que você tinha já não está mais disponível. Você tem que tombar um muro inteiro para fazer outro. O cara que botou cerca elétrica, você vai ter que tirar aquela cerca elétrica para tombar o muro, para depois chamar o cara da cerca elétrica e botar de novo. Cara, o contratempo é absurdo. Na engenharia de software não é diferente. Quanto mais tarde você identifica um problema, muito mais caro é para corrigir o problema. Isso aí é um fato, né? É um dado que é inquestionável. E aí, a gente traz isso para a linguagem de programação. Quando você consegue detectar esses erros de tipo na compilação do programa, né, é muito mais barato, ou seja, é mais fácil você corrigir depois do que corrigir na execução do programa em si, né? Ou seja, dependendo da etapa. Se você descobre na execução do programa, é melhor do que você descobrir aonde? Quando o dado persistiu já no banco. O programa não acusou erro nenhum, fez a zoeira com o tipo que foi e persistiu aquele dado. Ou seja, para você consertar, você não tem que consertar só seu programa, você tem que consertar o programa e você vai ter que fazer uma manutenção nos dados do cara.
Então, assim, quanto antes você conseguir identificar essa parte de esse tipo de defeito, melhor. Por isso que muitas das vezes, então assim, é muito cuidado com o que eu vou falar agora, para vocês não acharem que é levantar bandeira e defender uma coisa como melhor do mundo. Como vocês bem sabem, eu friso em todas as minhas aulas com vocês, não existe bala de prata, não existe uma solução mágica que resolva todos os problemas do mundo. Né? Para cada caso, a gente tem uma situação específica. Mas, por exemplo, quando você tem uma aplicação de grande porte, imagina, você vai fazer um sistema para a sua empresa, né? Um sistema grande, que vai controlar todos os processos da sua empresa. É um programa que você vai demorar aí 4 anos para desenvolver esse trem todo. E ele vai gerir tudo na sua empresa. Olha só que troço magnífico e gigantesco que você fez. Se você usa uma linguagem que não é fortemente tipada, todos os erros de tipo você vai estar sujeito a descobrir na hora que o cara falar assim: rapaz, fui fazer o balanço aqui e tem um valor aqui que entrou aqui no relatório que não tem nada a ver com o valor que deveria estar aqui. Aí você vai ver o banco de dados está guardando informação errada. E aí você tem que refazer tudo. Olha que contratempo. Então, por isso que ainda grandes empresas são até um pouco, como é que se diz? É, como se fossem antiquadas, né? Ou fossem precavidas, né? E usam aplicações, usam linguagem de programação fortemente tipada, como Java, né? C Sharp, ainda. Por quê? Você fala assim, pô, mas Python não está no hype. Python está no hype, mas existem questões que são importantes, né? Ou seja, você conseguir contornar esse tipo de problema e descobrir isso antes, o custo disso é muito menor do que se você fosse descobrir isso depois que o programa estava pronto. Então, assim, ainda existe uma certa resistência em adotar linguagens totalmente dinâmicas por conta disso. Não porque elas sejam ruins, tá bom, pessoal? São linguagens excelentes e poderosíssimas. Python, inclusive, ela está com uma curva de crescimento absurda. Estima-se que em pouco tempo ela vai ser a linguagem de programação mais usada no mundo. E nem por isso significa que ela seja ruim, pelo contrário, ela é boa. Se ela está crescendo tanto é porque ela é boa. Não é porque ela não se adequou a um cenário, significa que ela é a pior do mundo. Ok? Então, muito cuidado com esse tipo de julgamento. Ou seja, analisa bem o seu caso, analisa bem a sua necessidade antes de você acusar ou, enfim, levantar algum tipo de bandeira. Tá bom, pessoal? É, então, a importância, né? A importância é justamente em cima disso, né? Ou seja, quanto antes você consegue capturar erros provenientes do uso de tipagem, melhor, né? Ou seja, você vai se beneficiar de poder agir ou poder interferir antes das coisas acontecerem. É, continuando, tipos primitivos. A gente tem um conceito na linguagem de programação que a gente chama de tipos primitivos. O que são esses tipos primitivos? É o tipo mais simples de uma linguagem de programação. É um tipo mais atômico, que não pode decompor. É a menor granularidade de tipo que a gente pode ter. Isso é definido a nível da linguagem. A linguagem, muitas das vezes, define o que são os tipos primitivos para ela. E, a maioria das vezes, isso tem influência do hardware. Mas o que seriam tipos primitivos, por exemplo? Quando você diz que int, o inteiro, é um tipo de primitivo, significa o seguinte: olha, eu não consigo quebrar mais essa coisa, ou seja, eu estou no menor valor possível. Diferente de um Java, por exemplo, que você pode criar uma classe aluno e o aluno ser um tipo. Mas é um tipo complexo, não é um tipo primitivo. Por quê? Aluno tem vários atributos, tem várias operações. Então não é mais primitivo, não é mais a linguagem que definiu isso, você que definiu no seu uso. Então, tipo primitivo é aquele tipo mais atômico e mais simples que uma linguagem de programação pode ter. Então você tem tipo inteiro, né? Normalmente armazena números naturais, inteiros positivos e negativos, né? É, dependendo da linguagem, você tem ranges diferentes
ou tipos diferentes de tipo inteiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada linguagem trabalha de uma forma. Então, por exemplo, quando você fala em número inteiro, são números que não são divisíveis, né? Que não tem casas decimais. Isso tem uma limitação, né? Ou seja, eu tenho um número máximo e um número mínimo que é admitido. Se você fala em Java, por exemplo, o tipo int, ele tem um tamanho de 4 bytes. O que significa isso? Que eu tenho 4 bytes para trabalhar as possibilidades numéricas. Então, qual é o maior número que eu consigo gerar? Eu consigo gerar o número de, sei lá, acho que é 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. Positivos ou negativos. Ou seja, é o máximo que eu consigo atuar nesse range. Eu não consigo ir além disso. Eu estou limitado a esse range. Por quê? Porque o meu tamanho aqui é de 4 bytes. É o número de variações que eu consigo fazer em cima daquele número. No Java ainda, você tem um conceito de short. O que é short? É um inteiro, só que o tamanho dele é o quê? 2 bytes. Ou seja, eu posso ir só até 32.767, para positivo ou negativo. E tem um menor ainda, que é o byte, que é um bytezinho, né, que vai armazenar até 127, né? 128, menos 128 é 127. Ou seja, um range bem pequeno. Aí você fala assim, pô, professor, estranho esse negócio, né? Se eu tenho para o tipo inteiro, eu posso ter vários tamanhos diferentes, pô, por que eu não posso logo assumir o maior para todo mundo? Muito mais fácil, né? Mais fácil eu botar todo mundo como long, que é 8 bytes, que é o maior possível, e aí eu uso isso para todo mundo. Então, a questão é justamente do consumo, né? Como vocês viram, cada tipo ele tem um consumo específico de bytes alocados em memória. Então, se você declara uma variável do tipo int, você tá separando 4 bytes da memória para trabalhar. Se você tem um tipo long, já são 8 bytes. Ah, professor, mas eu tenho 16 gigabytes de memória. Isso para mim não é problema. Ótimo. Realmente, não é uma coisa da qual a gente teria que se preocupar num caso desse. Mas se você escala o problema, ou seja, se você constrói a aplicação, imagina o seguinte, você vai construir uma aplicação corporativa, onde você vai ter 100 mil usuários e você tem, sei lá, uma larguíssima escala disso aí. Vai fazer uma diferença absurda se o cara está tratando com números do tipo long ou do tipo int. Vai fazer uma diferença absurda, porque se você pegar esses 8 bytes, né, 4 bytes de diferença, né, 4 bytes a mais, se esses 4 bytes a mais, se você multiplicar pelo número de usuários, partindo de cada um vai ter 1, ou seja, 4 bytes vezes 100 mil, você já tem uma areazinha boa que você está consumindo. Agora, você imagina quantas variáveis o cara vai lidar. Você escalando isso, isso pode começar a se tornar um problema. Então, sim, você precisa pensar sobre a sua necessidade. Usa o que você vai precisar. Ah, professor, eu quero armazenar, sei lá, a idade do cara. Eu posso usar a variável do tipo byte? Até pode, né? Tudo bem que pode ter uma pessoa ou outra que possa viver mais de 127 anos, né? Pode haver. Mas eu acho que vão ser pontos fora da curva. Se você estiver tratando a idade, por exemplo, de empregados de uma empresa, dificilmente uma pessoa é empregado de uma empresa aos 127 anos de idade, né? Então, imagino eu que idade, por exemplo, para um sistema da empresa, eu acho que 1 byte é suficiente. Mas isso é um projeto, né? Você está definindo isso na sua, é o seu projeto em si. Você tem que avaliar caso a caso. Por exemplo, eu vou armazenar meses do ano, de 1 a 12. Pô, é 1 byte. Não faz o menor sentido você armazenar como long. Você vai guardar um espaço na memória, sei lá, de 9, sei lá, trilhões, quinquilhões, sei lá quantos é esse troço, para armazenar, sei lá, de 1 a 12. Entendeu? Então, assim, não adianta você também querer usar um canhão para matar mosquito toda hora, né? É ponderar, acho que essa é a palavra, né? O tipo caractere armazena como códigos numéricos. Temos várias tabelas. Se vocês procurarem na internet de curiosidade, eu acho que vocês já devem ter feito isso em algum momento na vida de vocês.
Vocês já viram que tem a tal da tabela EBCDIC, tabela ASCII, tabela Unicode, UFT e por aí vai. O que é essa desgraça? Pensa no seguinte, alguém falou o seguinte, eu preciso de uma tabela para converter os caracteres em números, porque no final das contas eu trabalho com números binários. Então eu preciso transformar esse troço em alguma codificação que eu consiga, a partir do meu número binário, identificar qual caractere e vice-versa. Ótimo. Então vamos fazer uma tabela de caractere. O cara foi lá e botou A, B, C, D, E, F, até Z, botou os números de 0 a 9, botou os maiúsculos e minúsculos, e aí finalizou. Contou lá, nós temos aqui, sei lá, 100 caracteres. Então vamos tabelar. Então vamos botar 1, 2, 3, beleza. Então o 1 é o A maiúsculo, o 2 é o A minúsculo, o 3 é o B maiúsculo, e por aí vai. Isso funcionou bem por um tempo, até que um belo dia alguém chegou e falou assim: não, cara, eu tenho outras coisas, eu tenho uma tal de cedilha, eu tenho um tal dos tio. Opa, então já começou a bagunçar minha vida, eu vou ter que aumentar essa tabela. Ok, vou criar novos caracteres e vou ampliar minha tabela. E aí o cara amplia a tabela e coloca novos caracteres. E aí um belo dia eu falei, não, agora tem um tal de pipe, tem um tal de tralha, tem um tal de arroba. Opa, eu vou e aumento, não tem problema. Não, mas agora tem a bolinha lá do primeiro, ou o azinho, né, do primeira. Aí eu tudo bem, eu aumento de novo. Não, mas agora tem o cifrão, tem a libra, tem euro, e cada hora vai surgindo um caractere novo. Então, essas tabelas de caractere, elas foram crescendo com o passar do tempo. E muitas das vezes, cada um usando uma codificação diferente. Não quer dizer que a UTF-32 ela tem a mesma padrão de codificação da tabela ASCII, por exemplo. Isso não é garantia, né? Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de uso de caractere. Essa tabela é um caso complicadíssimo, porque se você escreve um texto usando uma codificação ASCII, por exemplo, ou ASCII não, melhor, você usou uma codificação UTF-16 e você depois tentou abrir esse mesmo documento usando uma tabela ASCII, ele vai se perder, porque vai ter caracteres que não estão contemplados na tabela. E se os caracteres não estão contemplados na tabela, ele vai botar lá uns troços muito esquisitos no lugar do caractere que ele não reconhece. Ou vai ter uma caixinha preta, ou vai ter um ponto de interrogação invertido, ou, sei lá, vai ter algum troço muito estranho para dizer o seguinte, olha, esse caractere eu não estou reconhecendo. E isso é um problema que pode escalar em ordens até maiores. Quando foi em 2000 acho que foi 2012, a gente teve uma migração de versão de Oracle lá na Petrobras. E aí a gente migrou, né, o Oracle para uma versão mais recente. E aí, o que aconteceu? A gente fez todo o script, migração, papapá, cuidado, dados, aconteceu tudo perfeitamente, exatamente do jeito que a gente tinha planejado. Só teve um detalhe. Os objetos de banco de programação, tipo Stored Procedure, Function, que você pode criar no banco, simplesmente elas não funcionavam. Parou de funcionar. E aí, quando a gente foi tentar ver o que estava errado, o que aconteceu foi o seguinte: as funções de banco, as procedures criadas no banco de dados estavam com o código-fonte todo bagunçado. E aí a gente descobriu que na migração a gente usou uma tabela diferente de caractere. No servidor antigo era uma tabela de caractere, na versão mais nova era outra tabela de caractere. E o que isso gerou? Gerou justamente um problema de caracteres que não eram reconhecidos. E isso é um problema enorme. Então, é um caso que precisa ser pensado com cuidado. Então, pessoal, tipo
é um negócio é um negócio muito simples que muitas das vezes a gente acaba subestimando e aí a gente pode encontrar certas surpresas, né? Então, por isso que é importante vocês estarem atentos aí da forma que a gente está usando, ok? Então, o tipo caractere tem essa questão, né? Das tabelas de códigos numéricos. O que eu recomendo a vocês é vocês adotarem a sua tabela de caractere de estimação. O que significa isso? Adota um. Ah, UTF-16, UTF-32. Professor, esse vai ser minha tabela de codificação de estimação. Cara, se for abrir um bloco de notas, já seta a codificação. Abrir o Word, já seta a codificação. Trabalha sempre com a mesma codificação, que aí você não vai ter problema em mudança de tabela, ok? Então, assim, muito cuidado com isso aí. Ah, e o detalhe importante é o seguinte: quando você fala assim, qual é a cardinalidade daquele tipo caractere? Depende da tabela que você está usando. Oi? Alguém falou ou não? O que acontece é o seguinte: a cardinalidade é a tabela que você está usando. Se for uma tabela que você tem, sei lá, 128 caracteres, você vai ter uma cardinalidade de 128. Se você tiver uma tabela com 1000 caracteres, são a cardinalidade de 1000. Outro detalhe importante é que assim, essa coisa evolui, tá, pessoal? Cada ano que passa é mais caractere que surge e as tabelas estão crescendo. Tem que estar esperto em relação a isso, entendeu? Novos caracteres estão surgindo. Enfim, se vocês olharem lá no Word, por exemplo, tô tirando pelo Word, tá? Até o WordPad hoje já tem esse troço. Mas se você olhar no Word, já tem carinha de smile lá. Aí você vai falar assim, caraca, que zoeira. Que zoeira. Por quê? Porque hoje em dia a nossa linguagem está evoluindo. Antigamente, eu tive uma professora de português no ensino médio que ela colocava uma coisa muito engraçada, né? Ela falava assim, rapaz, vocês estão destruindo o português. Ela é professora de português, né? Enfim. Vocês estão destruindo o português. Antigamente, você falava assim, vossa mercê, né? O certo a se tratar com a pessoa era vossa mercê. E aí o vossa mercê se tornou vós me ser. O vós me ser já se tornou você. Hoje em dia a gente fala VC, duas consoantes, VC. E daqui um dia vai ser só o C. E no final eu não sei nem mais o que vai ser. Então, assim, a nossa linguagem, ela evolui. Então, antigamente, você escrevia textos de um determinado jeito. Hoje em dia, com WhatsApp, com, enfim, esse tipo de coisa, o que a gente tem o tempo todo? É utilização de recursos. Hoje em dia, dificilmente você tem um diálogo de pessoas aí. Vou colocar, eu tenho meus 35 anos, tá? Então, eu sei que eu não sou tão velho, mas se você pegar o pessoal de 20 anos para baixo, 20 e poucos anos, né, para baixo, dificilmente você tem uma pessoa com menos de 20 anos que não coloca aí a cada frase vai botar 5 emojis e 3 memes numa conversa, né? A gente que já está nos 35, o meu uso, a minha porcentagem está em 10% às vezes. A galera de 20 anos, de repente, já está aí usando quase 50% da linguagem, usando meme e emoji. A galera mais nova, sei lá, um adolescente aí, de repente, de 12, 13 anos, deve ser 80% emoji e 20% texto. Eu lembro que eu já vi um vídeo, um desses comediantes, ou era Parafernália, Porta dos Fundos, enfim, não importa. Um desses comediantes aí que tem na internet, que eles zoavam justamente essa questão do emoji, né? Ele falou assim, não, escreve aí, bota aí, mãozinha, cara, tapa e um bonequinho. Aí ele, não, mas e aí? Ela me respondeu aqui com uma flor, um revólver, então quer dizer que ela tá gostando de você. Então, responde ela aí agora, bota aí, florzinha, é, 3 palminhas Então, assim, e o cara tava perdidão naquele negócio de emoji, né? E a conversa basicamente estava em torno de emojis, né? De interpretar aquele conjunto de emojis.
Então, assim, a linguagem evolui. Então, essas tabelas de caractere vão evoluir com o tempo. Então, não se surpreendam se surgir, sei lá, um UTF-64 daqui um tempo, onde o conjunto de caracteres vai ser joinha, high five, mãozinha para o céu, carinha de feliz, carinha triste, língua para fora. Não se surpreendam. É a evolução da linguagem, né? Então, assim, é um caminho qual a gente não tem muito para onde correr, não. Isso aí é uma evolução natural. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre tabela de caracteres, tem algumas coisas aí que vocês podem dar uma lida, acho que vai ajudar aí, acho que é importante tá atento aí em relação a esse tipo de coisa. Pessoal, vou pedir desculpa mais uma vez, estamos com 7 minutos e 30 aí para encerrar nossa aula. Eu vou novamente me desconectar do Zoom e me conectar novamente. Estou mandando o link de conexão para vocês nesse exato momento.